Olá, meus irmãos da Primeira Igreja Batista de São Pedro, aqui é o irmão Leandro. Hoje nós vamos trazer mais um estudo do nosso livro Consolidando Igrejas Saudáveis. Esta é a lição de número 6, cujo tema é As Funções da Igreja. O texto base está em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Em primeiro lugar, vamos trazer aqui uma definição simples, mas muito eficiente de igreja, né? Igreja é um conjunto, é uma comunidade de cristãos. A igreja, ela pode estar no âmbito local, é uma igreja, por exemplo, como a PIB São Pedro, está na cidade de São Pedro, no Brasil, ou ela pode estar no âmbito universal, que é o corpo de Cristo, que são todos os cristãos do mundo, né? Falando mais especificamente da igreja local, é importante ela exercer aí diversas funções. Nós relacionamos aqui no nosso estudo 4 destas funções que são consideradas importantes para uma igreja saudável. A primeira delas é que a igreja precisa gerar comunhão. No grego, essa palavra comunhão significa koinonia, né? O mundo, todos sabem que ele prega, de modo geral, o individualismo e a autossuficiência. Então, cada vez mais, o mundo está levando as pessoas a viverem de maneira individualista. Então, cada um que corra atrás dos seus interesses, e desta forma, alguns vão conseguir conquistar bens materiais, outros vão ficar pelo caminho. E deste grupo que acaba se frustrando, surgem diversos problemas, como depressão, como solidão, como o suicídio e outros males. Então o mundo promove esta questão do individualismo, da autossuficiência. A autossuficiência é aquela situação em que a pessoa ela se basta, ela não precisa de ninguém, ela não depende de nada e nem de ninguém. Ela mesma resolve seus problemas. A igreja ela atua no sentido contrário, ensinando a comunhão, o compartilhamento de conhecimento. Então, aqueles irmãos que dedicam a parte do seu tempo a dar um curso de inglês na igreja, um curso de instrumento, de violão, de bateria, um curso de matemática, de artesanato, tudo de maneira gratuita. Isso é uma forma da igreja promover a comunhão. A igreja também compartilha, além do conhecimento, os bens, recursos. Então é comum no nosso meio nós pegarmos um pouquinho de cada irmão, por exemplo, para montar uma cesta básica e distribuir àqueles que estão mais necessitados. Ou fazermos uma vaquinha para adquirirmos um equipamento como um ventilador para a igreja, um violão, como nós temos a campanha neste momento. Então a igreja ela age no sentido contrário do mundo. Ela procura desenvolver esse sentimento, essa atitude de comunhão, de compartilhamento entre os membros aí do corpo de Cristo. A ajuda ao próximo e, sobretudo, o amor. Então a igreja, para gerar comunhão, ela utiliza realmente da ajuda ao próximo e do amor, esse amor, aquele amor lá de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 em diante, é o amor paciente, o bondoso, o amor que não inveja, que não se vangloria, o amor que tudo suporta, né? Então nós desenvolvemos isso dentro da igreja e isso gera um fortalecimento da comunhão. A comunhão também vem por meio da reconciliação com Deus e, consequentemente, reconciliação com as pessoas. Então, primeiro nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos afastados de Deus e quando recebemos Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. A partir daí, irmãos, fica muito mais fácil, mais natural o nosso reconciliamento, nossa reconciliação com aqueles que um dia nós magoamos ou que nos magoou. Então nós vamos
ter mais facilidade para pedir o perdão ou para perdoar. Então é muito importante nós também, dentro da igreja, desenvolvermos, estimularmos esta reconciliação com o próximo, né? Então, se estamos reconciliados com Deus, nós não vamos ter dificuldade para poder nos reconciliarmos com alguém que nos fez algum mal ou com alguém que nós mesmos praticamos o mal. Nós vamos ter mais facilidade de se achegar a esta pessoa para pedir perdão. Essa ideia de koinonia, essa ideia de comunhão, koinonia, é fundamental para a nossa compreensão da igreja. Para que sejam eficazes, seus ministérios precisam de uma demonstração da unidade. A igreja precisa ser modelo de reconciliação e paz antes que possa sequer falar de reconciliação, paz ou participar de qualquer mediação significativa em conflitos. Então, aquela história, né? A melhor forma de se ensinar não é apenas o falar, mas o fazer. Jesus, ele utilizava essa pedagogia, essa forma de ensinar. Ele ensinava fazendo e ele, logicamente, ele explicava, mas não era só aquela retórica, aquela conversa de quem fala, mas não faz. Então a igreja, para ensinar comunhão, ela precisa exercer em primeiro lugar isso. E aí nós teremos então um testemunho muito mais eficaz, eficiente de comunhão para aqueles que estão fora da igreja. Vamos ler um texto aqui que está em João capítulo 13, 35. Diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então aqui um ensinamento de Jesus dizendo que, olha, vão saber se vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Como é que vocês vão amar os de fora se vocês não conseguem nem amar os de dentro? Tá? Então é um ensinamento muito forte, mas nós temos que absorvê-lo e colocá-lo em prática. O outro texto em Filipenses 2, do versículo 1 em diante, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo de amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, tá aqui, irmãos, né? Jesus, ele ensinava na prática, né? Ele não só falava, mas ele fazia. Então, o fortalecimento da comunhão da igreja, que é uma das suas funções, ele passa por cada um de nós. Uma outra função importante da igreja é a de fazer a proclamação. Proclamação de quê? Do Evangelho. A proclamação autêntica do Evangelho é outra marca indispensável para se plantar uma igreja saudável e vê-la crescer. A igreja tem uma grande história a contar e não pode calar-se. A confissão Jesus é o Senhor implica obrigatoriamente um movimento para fora, em direção ao mundo. Então, a igreja ela deve levar o Evangelho tanto aos que estão dentro dela, né, da igreja local, para fortalecê-los, quanto aos que estão fora para salvá-los, né? Então, você imagine se a igreja primitiva, lá do começo da história, ela se restringisse a
ensinar o Evangelho de Jesus apenas àqueles que estavam dentro, o que teria acontecido? Nós não estaríamos aqui, nós não teríamos conhecido o Evangelho. Então, é tão importante quanto ensinar o Evangelho àqueles que já estão dentro do corpo de Cristo, também é importante nós levá-los àqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Vamos ler um outro texto, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, nós devemos pregar o Evangelho, né? O Evangelho, ele serve também para exortar, né, meus irmãos? Então, a questão de fortalecer a comunhão e fazer a proclamação do Evangelho, isso acontece também por meio da exortação. Há casos em que nós vamos precisar exortar aquele irmão para que ele não caia na tentação ou que venha a sair aí da prática do pecado. Uma terceira função importante para o fortalecimento de uma igreja saudável é a função do serviço. É outra coisa que também Jesus ensinava na prática. Jesus, ele não tinha uma comida diferente das dos apóstolos, ele não dormia numa cama especial, né? Ele não fazia um caminho mais curto. Onde os apóstolos estavam, né? Jesus também estava, independentemente do conforto, da situação, né? Chegando até mesmo a lavar os pés dos apóstolos, uma demonstração tremenda de humildade e de serviço, né? No sentido de servir. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45, diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui 2 apóstolos ali, irmãos, chegaram para Jesus e estavam pedindo para ele, quando chegasse na glória, para que um sentasse à sua direita, outro sentasse à sua esquerda. E aí Jesus vem e traz esse ensinamento aí. Fala, olha, aqui quem vai ter mais valor é aquele que servir, não aquele que quiser simplesmente ser importante, ostentando um título, ostentando um cargo, ostentando uma posição. Eu vou analisar aqueles que servem, o coração humilde, né? E nesse contexto, lá no nosso texto base, que está em Atos 6, 1 a 7, nós temos o surgimento do ministério diaconal. A igreja primitiva, ela distribuía diariamente alimentos para pessoas. Dentre esse grupo de pessoas estavam as viúvas. E houve ali um problema em que parte dessas viúvas estavam sendo desassistidas, elas não estavam recebendo o alimento, não estavam recebendo na quantidade ou no momento adequado, e houve ali então a reclamação dentro da igreja junto aos apóstolos. Então eles se sentiram na obrigação de organizar aquela distribuição diária de alimentos. Então vamos dar uma lida no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 2 em diante. Diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos,
Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, algumas observações aqui importantes desse texto. Os 12 apóstolos perceberam o problema dentro da igreja. Então, os 12 apóstolos ali representavam quem? A liderança da igreja. Eles perceberam que havia um problema e chegaram a uma conclusão de que se criassem um grupo de 7 homens, né, que posteriormente veio ser chamado de diáconos, e esses 7 homens tivessem ali algumas características, né, fossem sábios, pessoas de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, eles dariam conta de atender melhor as pessoas na distribuição dos alimentos, e isso ainda ajudaria os apóstolos a ter mais tempo para se dedicarem ao ministério da palavra e da oração. É interessante observar que os apóstolos eles não escolheram 7 homens. Eles pediram para que a igreja, os discípulos, né, aqueles que faziam parte da congregação, fizessem essa escolha. E isso está correto, né? Eu costumo dizer que um dos princípios aqui de uma igreja saudável é dar a liberdade ao Espírito Santo de atuação. Então você imagine se apenas uma pessoa ficasse responsável por escolher os diáconos, né? Correríamos o risco ali daquela pessoa cometer algum erro, ou de repente escolher um amigo, uma pessoa que ele gosta e tudo mais. Então, já naquela época você tinha o que nós chamamos hoje de assembleia, né? Precisa decidir alguma coisa importante, é a igreja que vai decidir. E aí o Espírito Santo atua ali individualmente em cada pessoa para que cada uma dê o seu voto e o final vai ser o resultado que Deus quer que seja, ainda que não pareça. E assim foi feito, né? E também por que a igreja? Por que os discípulos escolhem? Porque eles é que estão convivendo mais com aquelas pessoas, eles se conhecem mais muitas vezes e sabem do procedimento de cada membro, né? Então, quer dizer, naturalmente iriam escolher aquelas pessoas que já agiam de maneira a servir uns aos outros. Então esses 7 homens aqui, eles já tinham naturalmente essa questão de servir, de trabalhar com humildade, de querer ver a obra do Senhor avançar. Então foram eles os escolhidos aí. E por último, irmãos, destas 4 funções que é importante uma igreja saudável ter, nós temos aqui o testemunho. Lembramos que o testemunho também se inclui nas funções da igreja. A palavra grega traduzida por testemunho é martúria. O testemunho cristão provou ser arriscado e perigoso dentro e fora do Império Romano. Quantas testemunhas do Evangelho foram levadas ao martírio, ou seja, à morte? Ainda hoje, milhares de cristãos são mortos em todo o mundo por causa de sua fé. Paulo advertiu Timóteo de que todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Os mártires da igreja foram testemunhas fiéis de Jesus Cristo em palavras e atitudes. Ainda que tivessem de perder a vida, pergunto a vocês, será que estamos prontos para também dar a nossa vida pela fé que abraçamos? Então, a perseguição, ela sempre existiu, né, contra a igreja. Em alguns lugares essa perseguição ela é mais explícita, é mais evidente, é mais notória, ela é mais forte, ela é mais violenta. Em outros lugares, menos. Nós temos um privilégio de vivermos num país que nos dá liberdade de pregar e de viver o Evangelho. Em regra, nós temos essa liberdade. Pode ser que em algum canto do país mais longínquo exista algum tipo de censura maior. Mas, de modo geral, o Brasil é um país que nos dá essa liberdade e nós temos que aproveitar. Para encerrar, vamos ler um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12.
Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, o apóstolo Paulo, ele passou por perseguição e ele faz essa afirmação, que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tá? Então, a vida do cristão verdadeiro não é só flores, né? Nós temos aí as nossas dificuldades. Muitas vezes dentro da nossa parentela, nós somos aí discriminados ou perseguidos, né? Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso local de estudo. Então não se preocupe com isso, porque você, se passa por isso, você é uma pessoa bem-aventurada, né? Felizes aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. Então nós somos aí bem-aventurados por este motivo. Irmãos, eu espero que tenha contribuído aí com o crescimento espiritual dos irmãos, com esta lição de hoje, falando um pouco das funções que são importantíssimas em uma igreja saudável, né? Então nós falamos que uma igreja saudável, ela gera comunhão e ela gera a partir de cada um de nós. Ela proclama o evangelho também por meio de cada um de nós. Uma igreja saudável, ela serve por meio de cada um de nós, dentro e fora. E ela dá um bom testemunho também dentro e fora ali do templo, né? O lugar onde nós nos reunimos. A maneira mais correta de nós nos referirmos a ele é templo, né? A igreja é o conjunto de pessoas, é a comunidade de cristãos, comunidade local, como a nossa PIB São Pedro, e a comunidade universal, que são todos os cristãos do mundo. Tá? Então que Deus abençoe e dê uma ótima semana a todos vocês.